Mais um episódio do Pode Falar Aí, eu e Suzana Ornelas. Estamos aqui com mais um convidado muito especial. Muito. Esses são os presentes, que são clientes que viram amigos. E ele virou um grande amigo e é um grande cliente nosso, Geraldo Dias. Obrigado pelo convite. A gente cria uma expectativa alta, né? A gente já conhece muito da sua história. Mas a sua história merece ser contada para muita gente ouvir. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua trajetória, de como que você começou nesse mercado e dividisse aqui com a gente, principalmente, essa sua história dentro da construção civil, que é um segmento que nós atuamos muito. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, eu comecei a trabalhar oficialmente com 14 anos, né? Então, trabalhando em alta performance aí, bem dedicado, em novembro do ano passado, chegou a 40 anos aí, né? Só 40 anos. Só 40 anos. Sim. Felizmente, às vezes infelizmente, porque a vida vai passando, né? Mas eu estou super satisfeito, né? Passei uma trajetória batalhando, porque os tempos eram outros, né? Mas eu trabalhei minha vida toda trabalhando na infraestrutura, né? Ou seja, em grandes construtoras do país, construindo termoelétricas, papel celulose, mineração, hidrelétricas, né? Enfim. E hoje, atualmente, os últimos 5 anos e pouco, aí 6 anos, trabalhando com fotovoltaico, né? Na área de construção de grandes usinas e usinas sempre de solo, né? Não residencial. Então foi uma passagem assim, morei em quase todos os estados do país, mais sudeste, nordeste e norte, né? Tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes na selva, né? Essa história é boa. Essa história é importante você contar. Então, assim, mas nada que, se eu estava lá, também tinha sempre, chegamos a ter 23 mil homens no mesmo canteiro, não sob a minha responsabilidade, mas perto de 9 mil pessoas sobre a minha responsabilidade, né? Mas em canteiros muito grandes dentro da selva, né? Hidrelétricas, né? Coisa que hoje a tendência é não acontecer mais essas obras nesse tamanho, por conta de que muitas das coisas o mundo mudou e não se cabe mais isso, né? Mas é uma trajetória sempre trabalhando com construções, grandes construções, né? Buscando jeitos diferentes de se fazer, melhorar eficiência, né? E com isso lidar com pessoas, né? Eu sempre falo com meus engenheiros que, na verdade, quando eles se formam em engenharia, né? Eles acham que eu sempre vou dar algum treinamento, falo assim, olha, hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Eu falo, mas não vamos falar sobre engenharia? Não. O engenheiro que é de construção, né? Não é um engenheiro de projetos, ele vai lidar 100% com gestão de pessoas. E se ele não tiver dom para lidar com gestão de pessoas, com pessoas, né? Uhum. Ele não vai ter muito sucesso, né? Porque você tem que dar atenção a quem você comanda, né? Atenção essa elogiando, atenção essa repreendendo, ensinando, né? Entendendo, cobrando, tudo isso ao mesmo tempo. Você sempre falou que uma das suas maiores habilidades era conversar com os animais, porque você viveu muito na selva, né? Foi assim, eu te falei isso porque, na verdade, a gente tenta se especializar em um monte de coisas. Sim. Eu me especializei em muitas áreas, né? Dentro da infraestrutura, como civil, mecânica, elétrica, enfim, planejamento muito forte, né? Só que a gente também não consegue ser perfeito. Sim. Né? Então eu tinha dificuldade, eu tenho hoje um pouco, apesar de não precisar usar, de inglês, né? Então, meus chefes, né, ficavam sempre em São Paulo, né, e diziam, Geraldo, poxa, você precisa melhorar seu inglês, né? E eu falava assim, não, perfeitamente, o senhor me deixa aqui no centro de São Paulo, no Itaim, aqui no lugar moemo, lugar bonito, eu vou fazer um curso de inglês e vou ficar perfeito, em 2 anos eu vou ficar perfeito, né? Mas o chefe, não, Geraldo, não posso deixar você aqui 2 anos em São Paulo, né? Eu preciso que você vá nas obras para mim, fique nas obras para resolver os problemas. Pois então, meu inglês é fraco, mas eu também sei conversar com macaco, com onça, com jacaré. Cobra. As coisas que o senhor me deixa lá, né? Então, as oportunidades que eu tenho de aprender a falar com esses animais, né? Com certeza. Então, é isso, né? Assim, a gente não consegue ter perfeição, então a gente acaba aprendendo o necessário para conseguir passar essa etapa satisfatoriamente, mas não tira 10 em tudo. Eu ia falar dos animais porque eu conhecendo você um pouco, eu acredito que uma das
uma das grandes habilidades suas é gestão de pessoas. Verdade. Né? É o lidar com pessoas, pelo menos é o que a gente enxerga, né? Que a gente percebe. Nós já tivemos a oportunidade de assistir palestras suas e a gente até se refere a você como um professor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre liderança, sobre gestão de pessoas, equipe de alta performance, o que você enxerga, né, considerando toda a sua experiência, porque eu acho que o mercado vai gostar muito de ouvir sobre liderança, né, o caminho para uma equipe de alta performance. Hoje a GLD, ela não é uma empresa grande, mas é uma empresa muito organizada, né? Eu sou muito detalhista e isso passa por treinar minha equipe de gestão, em treinar os engenheiros, o pessoal da mão de obra indireta, mas também treinar o pessoal em todos os seus nível, né? Então, uma obra para mim, ela seja pequena ou grande, se eu visitar minha obra, você vai ver que o banheiro da obra é um dos lugares mais limpos que tem. Por quê? Porque eu quero que meus funcionários vejam o banheiro limpo, todos os dias ele limpa 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 se for necessário, para deixar o banheiro limpo. Porque com isso, quem sabe, ele perceba que ele tem que deixar o banheiro limpo para que ele saia para o outro usar. Ou talvez para ele que aconteça alguma coisa, ele tenha que voltar rapidamente. Né? E mostram cuidado também com eles, né? Sim, né? Então, eu normalmente ando na obra, eu vejo um papel no chão, um plástico no chão, e eu vou lá e recolho. Porque eu quero que as pessoas percebam que aquilo incomoda. Tá? E o mais que eu tenho medo é que uma pessoa, quando eu entro no banheiro, eu passo por um lugar e não pego, parece que foi aquilo que eu joguei. Então eu tenho esse medo. Exemplo, né? Então eu gosto de que deixe todo lugar limpo. Então nossa empresa, ela é muito bem reconhecida aí pelos nossos clientes, né? Demorou muito para que a gente também tivesse essa condição, esse portfólio de clientes bons, né? Então nós temos hoje um reconhecimento disso do cliente, reconhecimento esse que ele aceita pagar um pouco mais caro, porque ele sabe que nós vamos entregar. Então a diferença básica que eu costumo dizer para o meu pessoal, antes de ontem nós tivemos um treinamento que eu fui ministrar lá na obra para os gestores, né? Um conceito de gestão lá de administração da obra, é que a única diferença que a GLD tem das outras empresas, tá, que também são muito competentes, né, dos meus concorrentes, é que aquilo que a gente promete na parte comercial, a gente vai entregar na parte técnica. Então eu faço questão disso. Então tudo que foi tratado, eu faço o possível e o impossível para usar o nosso bom senso. E peço que o cliente também use seu bom senso, porque se ele não usar o bom senso, pode me dar chance da minha equipe também não aplicar o bom senso, e o resultado lá na frente não é bom para os dois lados. Sim. Tá? E nós vemos isso muito hoje no mercado. Sim. Né? Então, eu não ensino o meu cliente que eu cobro mais caro para dar desconto. E ele, por isso também, ele percebe que eu sou claro na demonstração dos meus custos, né? E que eu não estou exacerbando, e por isso ele também reconhece e também não pede desconto. Né? Então, são práticas que a gente tem que voltar lá atrás. Né? E hoje é uma tendência, porque a gente muda muito, mas também a gente muda e fala assim, não, eu vou forçar a barra um pouco mais para cobrar um pouco mais. Ou eu vou, do outro lado, não, eu vou pedir um desconto porque eu tiro um pouquinho dele. O pouquinho que ele tira não faz falta para ele, mas falta para a empresa. E por isso muito que acontece das empresas não entregarem. Né? Entendo. Mas eu ainda acho que o grande problema hoje do nosso ramo é que o custo, às vezes, é bem feito. Às vezes, não, acho que na totalidade o custo é bem feito. O problema está no entender como tem que fazer a obra. Então, os custos, a gestão, você querer executar de uma forma que não foi orçada. Você querer achar que você vai fazer um monte de pensamentos, sendo que você tinha que fazer o pensamento antes para poder aplicar. Então, hoje, os custos são proibitivos. Então, assim, cada vez mais que você demora na obra, chega um ponto que você não entrega, e você passa essa responsabilidade para o cliente. Existem vários clientes que me chamam, perco concorrência, e me chamam para terminar obras, ao qual eu já participei desse orçamento. Porque as empresas não conseguem performar. E são empresas boas, mas porque cresceu demais e não consegue enxergar isso lá embaixo,
que ainda tem que ter aquela simplicidade na execução, cumprir todas as normas, mas ter simplicidade e foco na entrega daquilo que foi tratado. Então hoje eu posso dizer que eu tenho aí praticamente 100% de satisfação do cliente que a gente apura, né? Por outro lado, como a gente alcança isso? Nós temos uma área de comunicação muito forte. Por ser uma empresa pequena, e eu venho de empresas grandes, né? Nós aplicamos um jornal ao qual a gente passa toda a comunicação que acontece dentro da empresa para os funcionários numa gestão à vista para eles. Tá? Então esse treinamento, essa informações normais do dia a dia, muda uma lei, agora é época de imposto de renda, tem lá um informe para isso, para os funcionários, uma facilitação. Essa comunicação interna ajuda, né, no dia a dia. É um meio de dia. você comunicar, e você percebe a temperatura do nosso pessoal, as demandas que tem lá também da obra, que voltam para a sede, né? E isso a gente pode regular isso e evitar uma insatisfação que possa reverter isso numa não entrega do produto a qual que você prometeu, né? Então, gestão de pessoas é você dar atenção, e atenção não significa elogiar. Atenção significa você repreender, você elogiar, você corrigir, você treinar, tudo junto. Acompanhar. Tudo junto. Né? Como se faz Esses são os pilares, numa família, né? como você faz com os filhos. Você só não elogia o filho, você dá bronca. Sim. Né? Você educa, você não facilita tudo. Né? Então, é essa atenção que eu acho que é o normal, que todo mundo precisa. Então, nós erramos. A GLD erra. Às vezes a gente erra. Como toda empresa, né? Como toda empresa. Mas nós temos atenção no erro e a gente reconhece e corrige. Exatamente. Tá? Então hoje nós temos um departamento de SG&HS, né, que é governança corporativa, meio ambiente, muito forte, né? Muito forte. A gente atua isso há muito tempo, né? Acredita nisso, não faz por obrigação, faz porque a gente acredita. Você consegue citar algum exemplo de alguma obra uma quantidade máxima de pessoas trabalhando do seu time e citar exemplos ou de crises que tiveram nessa obra ou situações de case mesmo de sucesso, assim? O que aconteceu? Algum exemplo? Eu, ao longo da minha carreira, passei alguns perrengues de obras, tipo, há 15 anos atrás, funcionários colocando fogo em alojamento. Nossa! Né? Isso teve uma época também no Milão da Selva, aconteceu isso também, né? Que tivemos que evacuar a área rapidamente, e tinha lá na época perto de 17 mil pessoas na época. Né? No meio da selva, fretamos aviões para sair de lá, do lugar próximo, né, da capital. Enfim, tudo isso por problemas, na época, sindicais, né, que interferiam, nas leis interferiam na gestão. Mas grandes obras, há que se ter uma ajuda do mercado, do governo, até da infraestrutura do local, que normalmente isso não acontece. Mas são pontos muito fora da curva, são obras muito grandes, né? Obras menores, a gente tem experiência tanto de fazer due diligence delas, ou inspecionar para negociação de ativos, né? Como também para construir. E aí a gente também percebe que obras pequenas existe muito esse tipo, às vezes, de greve ou a insatisfação. A GLD tem aí 18 anos, né? Nós até hoje não tivemos uma reclamação trabalhista, né? Nós não tivemos nenhum acidente com afastamento. Né? Então a gente luta muito por isso, atua muito nisso. Nossa, isso é um orgulho. Então, nós temos, assim, nós damos importância a isso. Isso reverte, às vezes, em seguros mais baratos para nós. Sim, né? Com certeza. Reverte isso na satisfação do cliente, reverte isso em nós conseguimos contratos, né? A entrega. Então, isso, nós temos uma satisfação muito grande. A gente
sempre gosta de comentar sobre isso, porque para nós é uma conquista diferenciada. Motivo de orgulho, né? Muito mesmo. Pegando o gancho que você falou de seguros, né? Vocês são compradores de seguros, Sim. né? Então, acho que vai ser legal falar para o mercado aí e você externar um pouco a sua opinião, né? Nós passamos aí por algumas contratações de seguros para vocês, né? Nos últimos dias. E a gente queria ouvir um pouquinho de você. O que você sente ou que falta, né, no mercado de seguros em relação a entendimento sobre o segmento? O que poderia melhorar? Enfim, o que você poderia colocar aqui para gente? Olha, Bianca, falando sobre seguro, né, eu agradeço muito a atenção, né, que a Infinity deu para nós. Né? Uma coisa que o mercado não fez. Tá? E vocês são uma corretora, né? Ou seja, não passa por vocês a aprovação de ter o seguro ou não, né? Mas a atenção em nos dar e buscar opções, eu não encontrei isso em nenhuma outra empresa. Obrigada. Tá? Então, assim, isso nos possibilitou atingir algumas metas que pudesse facilitar para o cliente. Tá? Então, isso eu acho que é um exemplo que eu acho que as corretoras deviam observar, né? Tentar buscar, porque o produto é vasto dentro das seguradoras. Sim. E adequar isso é uma coisa difícil. E até mesmo interpretar a empresa que está pedindo seguro. Né? Interpretar a empresa, para uma empresa pequena, média, é muito difícil. Uma grande empresa, isso é a coisa mais fácil do mundo. Verdade. Né? Então, e nós somos prestadores de serviço, nós somos construtores. Né? Então, assim, o seu risco hoje é muito pequeno, eu entendo, né? Porque a gente só recebe depois que o serviço está pronto. Depois que entrega. Então, você não tem muito risco, sabe? Sim. Ou seja, a empresa que nos contrata também não tem muito risco, porque ela fala, eu só vou pagar você quando você me entregar o serviço. Então, não tem, né? O risco é... Mas, às vezes, eu percebo, não sou especialista, né? Estou longe de conhecer sobre produto seguro, mas eu percebo que o mercado não tem um seguro, por exemplo, hoje no ramo de fotovoltaico. Estou falando fotovoltaico não de construção de usininhas pequenas, residenciais. De grandes, né? Estou falando de usinas de solo, né? Pequenas, médias, grandes usinas de solo. Eu percebo que não tem um produto específico para isso. Tá? Adequa-se algumas coisas. E aí causa um monte de dificuldades. Sim. Dificuldades essa que represa investimentos. Perfeito. Tá? Então, assim, e outra, né? Quando falo isso, estou falando em construção. Né? Seguros que podem trazer assim, uma garantia muito forte. Mas quando eu falo assim, em investimento de construção de usinas de solo, eu vejo um mercado muito represado, um mercado interessantíssimo, né? Para as seguradoras e para nós, óbvio, né? Sim. Mas é um mercado que pode dar garantia 2 ou 3 vezes o valor do seguro para a seguradora. Entendi. Né? Então, eu acho que falta esse entendimento. Por quê? Porque as seguradoras, às vezes, seguram para grandes investidores que constroem lá 50 usinas, 100 usinas, e isso já tem uma carteira, esses clientes, de milhões. Né? Mas o pequeno e médio investidor, que ele busca garantias, às vezes, somente da residência, ou da aplicação, e esse tipo de garantia, às vezes não é possível fornecer, às vezes a casa está financiada, né? Mas existe garantia do próprio produto, existe garantia da venda da própria energia ser direcionada diretamente para a seguradora, ou seja, existem outras condições que vão dar sustentabilidade para diminuir o risco do produto segurado. Muito bom. Então, falta o entendimento da seguradora nesse aspecto. Porque hoje você fala assim de produtos fotovoltaicos. É muito difícil você encontrar um produto ruim. Não tem. Então, se o material que custa lá 65%, 70% do valor do investimento é produto. Produto esse
que não tem problema. Ele tem lá garantias já de 10, 15, 20 anos. Né? Então, o próprio fabricante já dá essa garantia, não tem tanto problema. O restante é projeto e construção. Né? Então, quando você já vai fazer um investimento desse, você tem que entender que o seguro são dois. Um é do produto, que já tem o próprio fabricante já dá uma garantia muito grande. E a outra é da construção. Tá? Então, o risco maior, eu entendo que está na construção. Por alguma empresa não atingir a performance necessária. Então, você não tem risco de 100%. Você tem risco de 25%, porque os outros 5% normalmente é projeto. Sim. Então, você já diminui o raciocínio nisso. Né? E dentro desses 25% da construção ou do investidor como um todo, você pode direcionar a venda da energia, porque quando se constrói uma usina, você já vendeu essa energia. Sim. Você fala assim, eu vou vender e vou começar a te entregar daqui 20 meses, 15 meses, 18 meses. Né? Então, você já põe você pode até colocar o dinheiro, começar a venda do produto, você pode direcionar esse recebimento 100% para o garantidor, ou 100% para quem está financiando, ou 80%, enfim, conforme a negociação. Então, na verdade, hoje em dia, quando se fala seguro, se fala do montante, do total. Mas o total tem riscos diferentes. Exatamente. E que tem que ser analisado de maneira diferente. Então, assim, eu sinto essa falta, acho que é uma oportunidade para algumas seguradoras, né, que pode ser, assim, pode desencadear de abertura do mercado que está represado. Diferente, né? Porque fotovoltaico hoje, a turma fala assim, isso é o futuro. Não. Ele é a realidade. Já é muito atual, já é real. Você pega aí, é muito forte hoje o que tem aqui no país. Os investimentos são muito altos. Né? Tem investimentos, grandes construtoras, grandes empresas como Vale, enfim, até próprio assim, investindo as telefônicas, né? Investindo no seu próprio geração de energia. Enfim, é uma eternidade aí de opções. Sim. Né? Então eu acho que eu gostaria de ver um mercado assim. Vamos movimentar esse mercado, né? Tem muita seguradora que vai assistir, que Com vai certeza. escutar e com certeza alguém vai se manifestar em relação a isso. Com certeza. Falando sobre a GLD ainda, né, a gente vem acompanhando o crescimento, né, e a gente fica muito feliz, né, por tudo que vocês estão vivendo. Quais são os próximos passos, assim, o que o Geraldo enxerga para a GLD para um futuro, assim, de 5 anos, assim, o que você espera, né, para os próximos 5 anos, no mínimo, assim, a sua visão? Bom, de gestão, nós já estamos iniciamos esse ano, começo desse ano, aliás, final do ano passado, né, outubro do ano passado, novembro, iniciamos um processo de sucessão. Sim. Né? Vocês já conhecem. Conhecemos bem. Então nós estamos... Inclusive, ela devia ter vindo, né, a Juliana? Não, pois mas o convite vai ser feito e... Acho que ela devia ter vindo. A gente vai fazer assim. É uma mulher na liderança, imagina. Hoje ela não poderia vir, que ela foi convidada pela diretoria do Banco do Brasil para fazer hoje uma de mulheres empreendedoras, que vai ser feita em Americana. Ju, você é a próxima. Juliana, você não escapa. E ela foi para lá, né? Dividimos aí, né? Então, tem uma sucessão já também em curso de uma equipe de diretoria que já tem longa experiência de trabalhar comigo, né? Que eu ajudei na formação aí, né, deles, e hoje são profissionais sêniors, né, que já seguem uma sucessão aí, um caminho de uma sucessão, né? A gente vai fazendo isso com calma, mas com direção, né? Direcionamento. Um sistema de gestão nosso integrado já está prevendo isso e já estamos trabalhando. Né? Então, é um passo de cada vez mais... Uma transição, né? Mais para frente. Né? GLD, eu segurei muito a GLD para crescer. Eu não queria... quando entrei nesse mercado, era um mercado novo,
E eu tinha dificuldades de entender a seriedade que poderia encontrar, porque muitas empresas vieram de fora, né? Nós tivemos alguns percalços com essas empresas grandes que vieram de fora no começo, tá? Passamos dificuldades com isso e fomos atrás de começar a produzir ou fazer grandes contratos quando tivesse um mercado estabilizado, e que ocorreu. Então hoje nós temos um portfólio de clientes muito forte, clientes muito bons, que nos possibilita a tranquilidade de trabalhar com uma boa entrega e também uma boa segurança de receber. O mercado está agitado, ele tá crescendo, tá? O mercado como um todo. Mas ainda existe um risco grande, né? A gente vem se percebendo um risco de meados no quarto trimestre, começo do quarto trimestre do ano passado, para agora temos percebido o aumento do risco. Então a gente a gente segura um pouco a venda, a gente trabalha muito pontual com alguns clientes, né? Isso nos aumenta a nossa responsabilidade para deixar uma carteira boa, né? Mas a gente trabalha com uma carteira de pelo menos 10 a 12 meses na frente, quer dizer, que também nos garante uma estabilidade confortável, né? Para que a gente possa negociar contratos sólidos, contratos que tenham um ganha-ganha, né? Então, hoje a gente entrou numa velocidade agora tranquila de cruzeiro, tá? Para ter essa consolidação, né? Nós não estamos só trabalhando com fotovoltaico, a gente também desenvolveu equipamentos para fazer vale a pena você detalhar. Você contar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos hoje um desenvolvimento de uma máquina, né, que está sendo colocada no mercado. Tem que colocar a fotinho dela depois, pode? Pode. Depois colocar nós estamos aqui. em processo ela está com uma revisão, saindo do forno, acho que hoje ou amanhã. Ela mudou um pouco da última versão que nós vimos quando Isso. Tá. Então, mas é uma máquina para lavar módulos solar, com uma patente global, né, que segue o datasheet dos fabricantes de módulos, praticamente de todos, que não é uma lavagem 100% sem contato com o módulo, ou seja, que não há esfregar o módulo com algum tipo de microfibra ou que o valha, né? É óbvio que essa máquina ela é para tirar poeira. Ela não vai tirar nada que se impregne, porque para impregnar tem que passar alguma coisa e isso o fabricante não permite, né? Mas tem que ser um tratamento autorizado pelo fabricante. Mas é uma máquina que deixa uma limpeza do módulo perto de 97%, 98% de geração. Ou seja, que é o que o fabricante normalmente exige, né? Então, é uma máquina desenvolvida, nós ficamos os últimos 3 anos aí correndo para poder aprovar, e hoje ela já é uma realidade sendo vendida no mercado. Criação 100% sua, né? Na empresa, eu participei aí, mas teve nossa equipe toda colaborou bastante. Muito bom, Nossa, muito bom. A gente pedir a Juliana a foto pra gente colocar. Sim, fique à vontade. Estão pedindo a foto aqui, mas depois a gente coloca, depois a gente edita. Ele não tem aqui a foto agora. Não tenho. Depois a gente coloca. A gente coloca depois, não tem problema. Tem algumas fotos legais. Nós temos um site, hoje o site está específico para essa máquina, né? É www.pvwash.com.br. A gente também depois coloca na bio do vídeo, sim, né? A gente deixa as redes sociais de vocês também. Agora eu quero ir para um âmbito um pouco mais pessoal. Eu sei que você gosta de pescar, inclusive você disse que está indo pescar. Passar o final de semana. Não sou bom pescador, não. Mas eu gosto de passear de barco. Entendi. Aí é uma válvula de escape, assim? É algo que você busca equilíbrio, esse contato com a natureza? Eu gosto muito de trabalhar. Trabalho muito, trabalho 12, 13 horas por dia. Sabemos. Quando a gente recebe suas mensagens 6 horas da manhã. Eu gosto de acordar cedo, né? E vou até, normalmente, eu gostaria de parar umas 2, 3 horas da tarde, mas às vezes eu não consigo.
Mas eu sou bastante eclético. Gosto de todo tipo de música, mais rock, não um rock muito pesado, mas eu gosto de música popular também. Gosto de cozinhar, né? Sabemos também. Um hobby de cozinhar em fogão de lenha, né? Que eu gosto, né? Mexer com as minhas raízes aí, né? Sou descendente de italiano, quer dizer, então isso assim, me lembra muito minha família, né? Gosto de passear de barco, pesco um pouco, mas eu gosto mais de passear. Tá? Mas você pensa eu gosto em mais parar? de comer o peixe do que né? pescar. Mas você pensa em parar, assim, olhando assim essa sucessão que naturalmente vai acontecer? Você fala, bom, acho que eu vou pescar, vou ficar aqui no conselho e vou pescar? Há quem na minha família duvide disso, né, que eu vou parar. Né? Eu também Mas, também acho que... mas eu também duvido. Hoje eu tenho dito o seguinte, né? Eu tenho uma meta aí de diminuir meus ritmos, né? O meu ritmo, até o mais tardar o meio do ano que vem. Será? Mas o que acontece, né? Aí eles ficam brincando para mim que eu vou imitar o Jobs, né? Steve Jobs, né? Mas eu estou muito longe disso, né? Mas eu pretendo entregar a sucessão rodar, já roda muito, é que eu me meto muito nas coisas para poder, eu sou muito perfeccionista, né? Então eu exijo que, olha, isso eu tratei com o cliente. Então eu prometi, não está escrito, eu vou entregar isso, nós vamos entregar. Então hoje, a ideia é que eu cada vez mais diminua e cada vez mais seja contratado da própria empresa para dar consultorias pontuais de gestão. Isso também é interessante. Então, você falar eu vou, porque eu tenho assim, né? Eu tenho um monte de trabalhos ainda guardados para continuar. Né? Vocês sabem que eu sou um chaveiro. Sim, eu também. Eu ia pedir para você contar essa história. Essa história começou... Na verdade, é assim, o que o Geraldo não faz? A pergunta é essa. O que o Geraldo não faz? Eu tenho uma oficininha lá em casa, né? Assim, tudo, coisas pequenas, tornos pequenos e tal. E eu, uma vez, que sentia vontade de saber de mexer em segredos, né? Assim, de chaves, de cadeados, essas coisas, né? Então eu me inscrevi no Senai. Já fui aluno com 14 anos, né? Com 50 anos eu me inscrevi no Senai. E fui fazer um curso em São Paulo aos sábados, né? Por 3 meses, para aprender a fazer chave. Mas não fazer chave de máquina, não. Fazer chave manual mesmo, na lima, fazer artesanal. Né? E aí hoje eu brinco, às vezes, né? Às vezes em casa eu mudo o segredo de um cadeado lá para o judiado da família. Só por brincadeira, né? Olha você. Mas, enfim... eu tenho algumas coisas, eu desenvolvi há um tempo atrás. Eu tenho um livro editado, que eu já escrevi. Poderia mas, assim, publicar. Não publiquei ainda, porque eu sou tão rigoroso comigo mesmo que eu acho que ele vai ficar na gaveta, né? Eu acho que a grande chave do seu sucesso, assim, olhando de fora, né? É que você é um cara que se reinventou ao longo dos anos, todo, né? Você é um cara que está sempre buscando melhorar, né? Você está sempre buscando a sua melhor versão, capacitação. Você não se limitou apenas ao seu segmento, né? Você foi inventar de fazer um curso de chaveiro, né? O que isso muda? Eu falava assim, né, no seu perguntava da minha negócio? família, por que você está fazendo curso de chaveiro? Eu falei, vai que eu perco o emprego. Vou trabalhar de chaveiro, pô. Alguma coisa eu vou saber fazer, né? Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Então, assim, hoje eu tenho um software desenvolvido que eu estou começando a atualizar ele. É um software de orçamentos eletromecânicos, que não tem no mercado. Né? Olha aí, e pretendo abrir um canal no YouTube para poder dar algum treinamento, passar um pouco do que eu sei para as pessoas aí. Nossa. Né? Então, assim, dentro, Será logicamente, do que eu incrível. conheço, né? Eu tenho vontade de fazer isso. Então, a tendência é eu ir diminuindo o meu ritmo dentro da empresa, sendo um consultor da empresa ou tratando algumas coisas específicas com os clientes, né? Contratos pontuais. E assim, e aí diminuindo totalmente o ritmo, né? Gosto também de viajar de moto, quer dizer, então é uma coisa que eu preciso aumentar aí o ritmo, né? Também dar uma atenção especial para isso. Então eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Muito bom. Hoje eu faço, mas eu gosto, quero dar carga um pouco diferente do que eu tenho hoje. Essa é a verdade. Parar mesmo, não vou. Acho que não. Não consigo me ver parado, né, em casa,
Eu tenho minha horta, quer dizer, então de final de semana que é maravilhosa. Eu brinco lá de trabalhar na minha horta, né? Enfim, eu vou lá me virando lá, vou me divertindo, né? Eu gosto, não consigo ficar parado. Sim. Então, Cria um sapo, vale cria o ressaltar. Juca. O Juca. Eu crio os sapos, uns cachorrinhos, né? Enfim, o que aparece lá. Muito boa essa história. A gente já conhece, né? Mas acho que tinha que ser dividida. Acho que para finalizar, assim, a última pergunta mesmo. O que você deixaria de recado, né? Acho que é pedir uma mensagem. A gente vai eternizar esse momento. Sim. Né? Acho que a sua família vai ver, todo mundo vai ver, os clientes vão ver, seus netos, enfim. O que você gostaria de deixar de uma mensagem, né? Não precisa ser de cunho profissional, enfim. O que você gostaria de deixar eternizado aqui? Para as pessoas que estão no mercado corporativo, que estão em transição, que estão passando por um momento ruim, enfim. Para quem tem bastante tempo de mercado, a gente já passou por um monte de percalços, de um monte de mudanças estruturais dentro do país, Sim, né? sim. E o brasileiro tem se reinventado, né? Então, eu costumo dizer, nós tivemos dois, ao longo da minha carreira, né? Eu trabalhei no mundo corporativo muito bem sucedido, depois que nós nos tornamos empresário, nós tivemos dois percalços muito pesados. Empreender não é fácil. Não. Nós tivemos, assim, e não por nossa culpa, Sim. né? Sim. Então, dois percalços muito pesados, né? Sim. Então, assim, nós reerguemos os dois e aprendemos com isso. Sim. Então, eu vejo hoje os jovens muito introspectivos, se escondendo atrás de um computador. Sim. Então, eu acho assim, a evolução, eu acredito muito nisso, né? A evolução das pessoas passa por se relacionar. Então, e essa relação é de discussão, de respeito, de dúvidas, de convencimentos, né? Então, você só vai evoluir se você se desgastar, você se aventurar nas relações. Seja relações pessoais, seja relações amorosas, seja relações familiares, seja relações profissionais. Mundo corporativo é um cão, Relacionamento puro. Tá? E outra, né? Eu encaro assim, passei muito por isso, né? Tive um monte de preconceitos contra a minha carreira ao longo do tempo, e aquilo só me fortaleceu. Só me fortaleceu. Nunca reclamei de nada. Entendeu? Porque eu falava assim, para mim mesmo, eu tenho umas costas bem fortes, pode bater à vontade, e eu não vou desistir do meu objetivo. Então eu sempre busquei alternativas. Eu acho que a gente tem que buscar alternativa o tempo todo, sem reinventar o tempo todo. Sim. Sabe? Por mais quando alguns períodos que nós ficamos com muita dificuldade, não tinha obra, não tinha nada, eu estava ali estudando. Eu estava ali aprendendo. Pô, mas o que você está pensando? Eu não sei ainda, vai aparecer. Porque eu estou lutando para procurar. Então não adianta você querer que apareça. Ter religiosidade é importantíssima. Sim. Tá? Mas como eu falei para uma amiga nossa, Sinira, né? Olha, Deus ajuda. Mas se você não bater as perninhas e não abraçar, vai afundar. Até hoje ela fala isso, tá? Vai afundar. Vai afundar. Vai afundar, Viu? exatamente. E não vai pôr culpa em Deus, não. Entendeu? Porque ele está lá não é para fazer isso. Ele está lá para dar outro tipo de respaldo. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que dar abraçada e bater as pernas. Quando? Sempre. Ter atitude, né? Sempre. Tenha coragem e não se desespere. É isso. Foco. Foco em quê? Em tudo que você gostar. Tudo. Verdade. Ao mesmo tempo. Às vezes as oportunidades estão do nosso lado e a gente não vê. O desespero. É isso, sabe? Então, quanto mais você estiver concentrado, dificilmente você vai ser enrolado em alguma coisa errada, sabe? Então eu acho que tem que ter força, resignação. Resignação é uma palavra que, sabe, tem que ter. Por quê? Porque o Brasil é assim. E não adianta culpar ninguém, sabe? Culpar
um governo. E essas pessoas que fazem coisa errada não nos representam, porque a vida é uno, só nossa. É nós que fazemos nosso protagonismo, seja em qualquer etapa. Isso é que eu gostaria que deixasse aí de mensagem. Registrado. É fazer o exercício. Todo mundo tem que fazer seu exercício. Quanto mais a pessoa ficar, ainda mais os jovens, quando as pessoas ficarem mais dentro de casa, pior vai ser. Pior vai ser. E às vezes os pais têm dificuldade até de conseguir fazer isso, né? Fazer a criançada sair, né? Mas tem que se aventurar. É só ali que você vai criando experiência. A experiência não compra. Não tem jeito de você ir na loja comprar uma experiência. Ó. Tem que viver, né? Entendeu? Tem que viver. Então, esse é o recado. Eternizado. Eternizado. Que não interessa o que a pessoa faça. Não tem problema. As oportunidades aparecem. Eu sou prova disso. Prova disso. Geraldo, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Mais por você ter saído de Indaiatuba, né, gente? Ele veio vale aqui, ressaltar. Ele pegou a estrada, tá aqui. Tô aqui passeando, me divertindo com as minhas amigas. Gente, mais um episódio. Mais um episódio. Ó, se inscreve no nosso canal, vou colocar aqui. Segue todos no YouTube, os arrobas. arrobas. Vocês seguirem. Sigam o Geraldo, siga a GLD, por favor, tá? Geraldo, muito obrigada. Como sempre, você dá uma aula pra gente. Nosso professor, nosso mestre. Professor. A gente toda conversa, a gente sai com um novo aprendizado, a gente sai com algo diferente no coração pra gente pôr em prática, tanto no nosso negócio, quanto na vida pessoal, nas pessoas que nos rodeiam. Então, muito obrigada. Pessoal, segue todos os nossos arrobas no YouTube. Logo, logo teremos o canal do Geraldo também no YouTube. Vamos estar divulgando nas nossas redes. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço e incentivo vocês a tratarem seus clientes individualmente, personalizado, que é isso eu acho que faz a diferença para vocês crescerem como vocês estão crescendo. Consolidados, tá? Então eu acho que é isso que precisa. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.